É uma alegria, mais uma vez, estar com os irmãos aqui nesta noite. Povo de Deus, como esse povo de Deus é alegre. Como esse povo canta alegremente. E eu venho aqui, toda vez que eu venho aqui, eu tenho que cantar com esse povo. Para eles me contagiarem também, para eu ficar com essa alegria. Vamos cantar um louvor? Vamos cantar em espírito e em verdade. Vocês cantam comigo? Vamos adorar o Senhor? Está funcionando o violão? Que susto, gente. Isso é para acordar os irmãos. Cadê o tecido não? Tecido não, hein? Tem não? Então vamos tocar assim sem o cinto. Vamos tocar espírito em verdade. Vamos ficar de pé, amados. Vamos. Todos juntos. Em espírito, em verdade, te adoramos. Te adoramos em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, todos juntos. Em espírito, quero ouvir vocês, igreja. Espírito, verdade, te adoramos, Rei dos Reis, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu
Meu prazer é estar na casa. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, onde flui o amor. Amém? Pode assentar, amados. Quando o irmão falou em tosse, eu fiquei preocupado já, que eu passei a semana com uma tosse também. Eu digo, meu Deus do céu. Ontem eu estive pregando para os jovens lá na primeira igreja, e a voz estava meio diferente. Quando a gente está com essa tosse, a voz engrossa, né, gente? Eu acredito que está dando em todo lugar isso aí, né? Essa tossezinha. Mas já já vai passar. Só esse período. Vamos meditar nesta noite, amados. Abra sua Bíblia. No mesmo texto que foi lido. Lucas, capítulo 24. Lucas 24, a partir do versículo 13. A minha versão é diferente da versão do irmão, que foi lida logo há pouco. É uma versão mais atual. Diz assim a palavra de Deus, do versículo 13 até o versículo 35. Acompanhe na sua Bíblia. Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém, e iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. E quando conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como impedidos de reconhecer. Então, ele lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? Ele lhes perguntou: do que se trata? Eles explicaram aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isto, já estamos no 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Então ele lhe disse: como vocês são insensatos e demoram a crer em tudo o que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante, mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque é tarde,
e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou, depois partiu o pão e deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu da presença dele e disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: de fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Oremos. Senhor, nós te agradecemos pela Tua palavra, Senhor, lida nesse momento. Senhor, nós te pedimos que o Senhor venha falar aos nossos corações desta noite. Deus, aquilo que nós precisamos aprender, nos alimentar espiritualmente do Senhor, Pai. Usa-me como instrumento em Tuas mãos, abre os nossos corações, ó Deus, para recebermos a Tua palavra no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amados, podem sentar. Nesse texto da palavra de Deus, em todo o capítulo, onde narra a morte e ressurreição de Jesus Cristo, se nós olharmos as Escrituras Sagradas, quando se fala de tudo o que aconteceu com o Mestre, de tudo o que aconteceu com o Senhor Jesus, quando ele nasce, quando ele vive sua adolescência, e aos 33 anos começa o seu ministério aqui na terra, onde ele começa a anunciar o reino de Deus, começa a anunciar um reino diferente, um reino que não se compara com os reinos dessa terra. O próprio Senhor Jesus anuncia esse reino, anda lado a lado com seus discípulos, chama-os para o seguir e anuncia a ele o reino de Deus. E começa a ensinar a cada discípulo tudo o que ia acontecer com ele, ensinando todos os dias. Mas os discípulos de Jesus não estavam atentos àquilo que o mestre, que o seu professor estava ensinando. Mas tudo aquilo que Jesus ensinava aos seus discípulos era a respeito do Antigo Testamento, da lei de Moisés, tudo aquilo que teria sido anunciado de Gênesis em diante, quando acontece a queda do homem, quando o homem ali naquele lugar onde Deus criou e Deus colocou o homem e a mulher naquele jardim, e eles desobedeceram a Deus, deram ouvidos ao inimigo, a Satanás, porque Deus deu uma ordem a eles, que não comessem da árvore que estava no centro do jardim, bem no meio do jardim. De todas as árvores poderiam comer, mas daquela árvore não poderiam comer. Com aquilo que eles fizeram, desobedecendo a Deus, entra o pecado no mundo. Amados irmãos, havia uma intimidade com Deus, o Deus Criador, e com Adão e Eva, que foram criados por Deus, a sua imagem e semelhança. Observem bem que quando eles viviam com Jesus naquele jardim que Jesus criou, havia uma intimidade, havia uma inocência no coração da humanidade, onde eles viviam na presença de Deus e sentiam a presença de Deus e não sentiam culpa e não sentiam medo.
Mas a partir do momento que eles desobedecem a Deus, surge o medo dentro do coração deles, e os olhos deles se abrem, eles começam a ver que eles estão sem roupas, e eles começam a sentir medo daquilo que fizeram. Quando Deus aparece para aquele homem e aquela mulher, diz a palavra de Deus lá em Gênesis capítulo 3, que Deus andava ali junto deles. Quando Deus aparece, eles se escondem da presença de Deus, porque o sentimento de culpa já estava dentro daquele homem e daquela mulher, porque a presença de Deus, ela é santa, e a presença de Deus não admite o pecado. E como eles estavam em pecado por desobedecer a Deus, Deus os expulsa daquele jardim. E Deus declara, por sua causa, a terra está amaldiçoada pelo pecado. Mas Deus, Ele anuncia a vinda do Messias. A partir de Moisés, passa pelos profetas. Todos os profetas apontam para o Senhor Jesus, que havia de vir uma redenção, uma promessa que Deus fez de reconciliar o seu povo com Ele. E através dessa promessa de Deus vem o Senhor Jesus, 400 anos depois do silêncio. O Senhor Jesus vem cumprir essa palavra, cumprir o Antigo Testamento, aquilo que havia sido anunciado no Antigo Testamento. E Ele ensina para os seus discípulos. Aqui nesse texto da palavra de Deus, nós podemos ver Jesus falando sobre Moisés, sobre os profetas, conversando com aqueles homens que estavam no caminho, porque eles não acreditavam naquilo que Jesus tinha anunciado a eles. Jesus falou para eles várias vezes que Ele iria passar por isso, mas Ele iria ressuscitar ao terceiro dia. Aqueles homens iam conversando no caminho de Emaús, rumo àquela aldeia, que ficava a 10 a 12 quilômetros de Jerusalém, onde havia acontecido a morte de Jesus. A cabeça daqueles homens estava confusa. Em quem acreditar? Porque nós acreditávamos naquele Jesus, num Jesus que ia ser o nosso rei, ia ali ser o rei de Israel. E nós iríamos, imagine o pensamento dos seus discípulos, nós iríamos reinar juntamente com Ele aqui nesta terra. A esperança daqueles homens havia acabado. Mas Jesus, Ele chega ao lado daqueles discípulos e começa a conversar com ele. Jesus começa a perguntar, a indagar: o que vocês estão conversando aí? A respeito de quê? Como se não soubesse de nada. E eles começaram a falar do acontecimento de Jesus, que foi injustamente condenado, onde Jesus foi ali crucificado, morto naquela cruz. E Jesus repreende aqueles homens, quando Ele fala para eles: vocês não acreditam naquilo que eu estou falando, que eu falei, que eu ensinei para vocês. Eu falei para vocês que ia se cumprir as Escrituras Sagradas. Meu amado irmão e irmã, naquela época não existia o Novo Testamento, era só a lei de Moisés. Então a lei de Moisés estava sendo cumprida naquele momento ali, e Jesus estava falando para aqueles homens que estava sendo cumprida a palavra de Deus. Ele era o Messias prometido, que Ele veio o quê? Resgatar o povo de Israel, que Ele veio resgatar a humanidade, tirar a humanidade do lamaçal de pecado, tirar a humanidade da condenação eterna, tirar a humanidade do fundo do poço e fazer a reconciliação com o seu Criador, a reconciliação com Deus. Mas aqueles homens ainda não acreditavam. Algo interessante aconteceu nessa caminhada deles rumo a Emaús.
Jesus ali conversando com eles, explanando a sua palavra. Eles convidam Jesus para ficar na sua casa, porque já estava tarde aquele dia, já estava chegando a noite. Eles convidam Jesus para entrar na sua casa. As portas da casa daqueles homens foram abertas para o Senhor Jesus entrar. E Jesus ali, se alimentando juntamente com eles, no partir do pão, diz a palavra de Deus, nesse texto da palavra de Deus, que os seus olhos foram abertos e eles reconheceram o Senhor Jesus. A partir daquele momento, eles começaram a acreditar e eles voltaram na mesma hora. A palavra de Deus diz que Jesus desapareceu da frente deles e eles caminharam de volta a Jerusalém para se encontrar com os outros discípulos. Havia uma dúvida tremenda no coração de muitos discípulos. Nós vemos também a vida de Tomé. Tomé só acreditou quando ele pegou no Senhor Jesus. Jesus disse: Tomé, está aqui, ó, toca em mim, eu estou aqui. Observem bem, amados irmãos, que a palavra de Deus nos ensina que Jesus ressuscitou, não era um espírito. A palavra de Deus diz que Jesus ressuscitou no corpo santificado e ele pode entrar em qualquer lugar, pode estar fechado em qualquer lugar, ele entra sem abrir a porta. Diz a palavra de Deus que os discípulos estavam reunidos e Jesus aparece no meio deles e declara: paz esteja com vocês. Jesus veio trazer essa paz, a paz que excede todo o entendimento. Tudo isso que tinha acontecido com Jesus, houve algo tremendo que aconteceu nessa vinda de Jesus. A partir do momento que o reino de Deus é anunciado, a partir do momento que Jesus demonstra o seu reino ali, um reino diferente, quando ele declara para os seus discípulos dizendo: o meu reino não é desse mundo. O meu reino não é desse mundo. Ele anuncia aos seus discípulos, ensinando aos seus discípulos que depois que ele partisse dessa terra, ele ia preparar um lugar para os seus discípulos e para todos aqueles que o recebessem como Senhor e Salvador na sua vida. Nesse caminho de Emaús, que os discípulos iam caminhando depois do acontecimento, havia muita dúvida no coração deles. Havia incredulidade no coração dele. Amados irmãos, todos os dias nós fazemos nossa caminhada rumo à Nova Jerusalém. Todos os dias nós estamos caminhando rumo à Nova Jerusalém. O que tem passado na nossa cabeça, na nossa mente, nessa nossa caminhada? Diante das lutas que nós enfrentamos, diante dos desafios que nós enfrentamos. Às vezes é problema na nossa casa, às vezes é problema com o esposo, com a esposa, às vezes é problema com o filho, com a filha, às vezes nada dá certo na nossa casa, às vezes é uma enfermidade, alguém que eu pedi tanto a Deus para que Deus não levasse o meu pai, minha mãe, meu filho, mas Deus levou. Aí vem aquela dúvida no seu coração, assim como havia uma dúvida no coração daqueles discípulos. Jesus já havia partido, tinha morrido, e o que será de nós? Nessa nossa caminhada, nessa nossa jornada aqui nesta terra, vai sempre haver desafios, obstáculos a serem superados. Mas Jesus, ele vai estar sempre do nosso lado, através da sua palavra, falando conosco, nos explicando. Quando ele disse para os seus discípulos, e para nós também, quando ele declara: no mundo tereis o quê? Aflições.
E ele não falou o seguinte, ó: se vocês me aceitarem como Senhor e Salvador, se vocês andarem comigo, vocês não terão problemas. Vocês não terão dificuldades. Se vocês andarem comigo, vocês não terão necessidades, vocês serão pessoas ricas, porque vocês serão filhos do rei. Jesus não falou isso. Jesus falou para nós: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eu venci as tentações do mundo. Eu venci as tribulações do mundo. Amados irmãos, nessa nossa jornada, nessa nossa caminhada rumo à Nova Jerusalém, nós encontramos irmãos, nós encontramos pessoas passando por necessidades, nós encontramos pessoas que precisam ouvir essa palavra que Jesus anunciou àqueles discípulos. E nós precisamos estar atento à palavra do Senhor Jesus. Assim como ele repreendeu aqueles discípulos insensatos, vocês não acreditam na palavra. Assim ele fala para cada um de nós: vocês não acreditam na minha palavra? Por que vocês não anunciam a minha palavra para as pessoas? Por que vocês não visitam as pessoas que estão enfermas, que estão passando por dificuldades? E começam juntamente com elas a orar a Deus e começam a falar da minha palavra, do que eu fiz na tua vida. Jesus continua nos repreendendo com relação a isso. Jesus também nos repreende quando ele diz para nós: por que vocês não se alimentam espiritualmente? Quando ele diz assim, ó: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Amados, nós colocamos muitas vezes nessa nossa caminhada, nós colocamos primeiramente as coisas materiais na frente do nosso Deus, que criou todas as coisas. Nós queremos resolver todas as coisas sozinhos, achamos que nós somos deuses. Não, quem manda na minha vida sou eu que tomo as minhas decisões, eu faço o que eu quero e ninguém tem nada a ver com isso. Quantas pessoas pensam dessa maneira? Mas a partir do momento que nós entregamos a nossa vida a Cristo, nós temos que viver na dependência dEle. O que é viver na dependência de Jesus? Você já parou para pensar sobre isso? Observem que os discípulos de Jesus, eles tiveram que abandonar muitas coisas para servir ao Senhor Jesus. Abandonaram a família, o trabalho deles, e foram servir o Senhor Jesus. Mas mesmo diante da incredulidade deles, Jesus continuou insistindo para que eles acordassem, para que eles não parassem. Mas a partir do momento que Jesus é crucificado, é morto, é sepultado, e ao terceiro dia ele ressuscita com ele uma nova esperança, ressuscita com ele a esperança daqueles homens e a nossa esperança também, porque se Jesus não tivesse ressuscitado, o que seria de nós diante da ira de Deus? Porque nós somos meros pecadores. A nossa mente é uma mente pecaminosa. E Jesus nos convida à santidade. A palavra de Deus diz que sem a santidade nós não veremos a Deus. Observe bem que eu falei para vocês no começo, que a partir do momento que entrou o pecado no mundo, houve a desobediência do homem a Deus, houve a separação, quebrou aquela comunhão entre o homem e Deus. Não havia mais aquela união entre eles, porque havia um pecado no meio deles.
E hoje não é diferente nos nossos dias. Se existe algo que nos afasta de Deus, amados, é o pecado. E Deus nos convida a nós nos santificarmos todos os dias. A partir do momento que nós recebemos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, há um processo nessa nossa caminhada. E nesse processo rumo à Nova Jerusalém, nós vamos nos santificando todos os dias, para que um dia nós possamos entrar na Jerusalém celestial e termos essa comunhão novamente com Deus e conversarmos com o nosso Deus. E isso só através da pessoa de Jesus Cristo, somente através dele. Não há outro meio, não há outro caminho. Nós vamos continuar caminhando. Assim como aqueles discípulos caminharam, assim como eles tiveram as dúvidas deles, Jesus ali instruindo aqueles discípulos, e no final eles reconhecem o Senhor Jesus, reconhecem que eles dependem do Senhor Jesus. Nós também precisamos fazer isso nessa nossa caminhada. Uns vão mais cedo, outros vão mais tarde. Há muitos amigos, há muitos conhecidos, que faz tempo que nós não vemos nessa cidade de Codajás. Nós começamos a fazer esse mês algumas visitas a algumas pessoas que estão enfermos. Eu tenho visitado um senhor, fiz uma visita aí. Há uns meses atrás, Deus tinha colocado no meu coração, colocou no meu coração que eu tinha que visitar esse senhor. Há muito tempo eu não via ele, desde o tempo do Covid que ele está acamado. Deus sempre tocou no meu coração, vai lá, visita aquele homem. E eu marquei uma visita. E fui lá e conversei com ele. Ele já não fala, ele não levanta, mal você consegue entender o que ele fala. E eu perguntei para ele, vou dar aqui um nome para ele, que eu não quero dizer o nome da pessoa. Carlos, tu me conhece? Tu está me conhecendo, Carlos? Ele disse, estou. Eu vim aqui te visitar, meu amigo. Deus mandou eu vir aqui com você. Eu quero falar de Jesus para você. Eu quero louvar a Deus com você. E eu quero orar com você. Eu posso? Ele disse, pode. E eu comecei a conversar com aquele homem, falando de Jesus para ele, compartilhando experiências juntamente com a sua esposa. E depois eu disse, eu quero orar com você. As lágrimas no olho dele começou a escorrer. E eu comecei a orar com aquele homem, pedindo aquilo que eu pedi uma vez para minha família, dizendo para ele, Senhor, que a tua paz, que excede todo o entendimento, esteja nesta casa, esteja no coração do Carlos, esteja no coração da sua esposa, dos seus filhos, que nunca falte a tua presença nesta casa, nesta vida. Depois nós cantamos um louvor, como ele é católico, eu disse, eu vou cantar um louvor que canta em todo canto. Eu navegarei, esse canta em todo lugar, no oceano do Espírito. Quando eu olhei, o Carlos estava cantando comigo, adorando a Deus. Sabe algo tremendo que aconteceu naquela vida, naquela casa? Logo depois, outros irmãos foram visitar ele e houve mudança no comportamento dele. Houve mudança porque ele começou a ficar mais alegre, porque ele sentiu a presença de Deus. Quando nós levamos Deus às pessoas e nós conseguimos abençoar as pessoas com a presença de Deus, com a palavra de Deus, com o louvor que nós levamos a Deus. Nessa nossa jornada, nessa nossa caminhada, amada igreja, nós temos que agir como Cristo agiu, como Ele deu o exemplo para cada um de nós.
ajudarmos uns aos outros, não duvidarmos dele, porque por mais que nós não venhamos ter vitória nesta terra, mas nós temos que ter a certeza que lá na glória nós teremos a vitória, porque a palavra de Deus diz lá em Apocalipse que lá não haverá dor, nem sofrimento, nem morte. Lá nós vamos viver eternamente na presença do nosso Criador, porque através de Jesus nós vamos nos reconciliar com Ele. E aquilo que tinha quebrado, aquele pecado que tinha quebrado, nossos pecados serão perdoados através da pessoa de Jesus. E Deus vai fazer as pazes com cada um de nós. E nós vamos viver em santidade, na presença de Deus. Só aqueles que conseguirem viver essa santidade na graça de Jesus vão estar na presença de Deus. Outros não. Aqueles que negarem o Senhor Jesus, aqueles que negarem, que não querem saber de Jesus, esses não vão estar na presença de Deus. Igreja do Senhor Jesus, fique atento na palavra de Deus, naquilo que Jesus tem falado para cada um de nós, naquilo que o pastor tem pregado aqui no púlpito, naquilo que os irmãos têm pregado, têm ensinado aqui no púlpito. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. A palavra de Deus, ela penetra no nosso coração. A palavra de Deus, ela nos confronta. Ela nos faz reconhecer os nossos erros, se nós estamos andando certos ou errados. Através da palavra de Deus, nós conseguimos nos libertar do caminho errado. A casa de Deus, aonde o povo se reúne. A palavra de Deus diz que Deus não habita em templo feito por mãos de homens, não é isso? Nós somos a igreja de Cristo. Mas aqui, nesta casa, onde o povo de Deus se reúne para quê? Para adorar a Ele, para se alimentar da sua palavra. A nossa casa, ela é uma extensão da igreja, do templo onde a igreja se reúne. A nossa casa é um mini templo, onde nossa família, que também é a igreja de Cristo, ela cultua a Deus, ela adora a Deus, lá também se alimenta da palavra de Deus. Quando nós fazemos isso, amados irmãos, nós crescemos espiritualmente na nossa casa, nossos filhos são bênçãos, são abençoados, nossa esposa é abençoada, o esposo é abençoado, a família inteira é abençoada, e a igreja, no modo geral, é abençoada. Porque quando Deus trabalha no seio da família, no meio da família, e a família vem para a igreja, o louvor flui. A palavra de Deus é manifesta, a palavra de Deus é vivida, e nós sentimos o desejo de falar de Jesus para as pessoas. Observem bem, quando os discípulos falaram, que quando Jesus falava para eles, explanava a palavra de Deus, o coração deles o quê? Ardia, queimava. Eles sentiam a presença de Deus. Há muitas pessoas, amados, que não se sensibilizam mais com a palavra de Deus. Jesus tem falado através dos pregadores. E as pessoas estão dizendo que depois eu mudo de vida, agora não quero viver minha vida, eu quero curtir mais um pouco nesse mundo, eu não quero ir lá para o mundo fazer evangelismo, eu não quero falar de Jesus para ninguém, eu tenho vergonha de falar de Jesus. Jesus nos repreende mais uma vez, que aquele que se envergonhar dele diante dos homens, ele se envergonhará diante do Pai, lá no céu. Nós temos que assumir a nossa identidade de servos do Senhor.
Aqueles homens não acreditaram na palavra de Deus, naquilo que Jesus tinha ensinado. E muitas pessoas também não acreditam nesta terra. Por isso que existem muitas igrejas que estão afundando a cada dia. Porque estão deixando de ouvir o Mestre. Estão deixando de se aprofundar mais no alimento espiritual. Não se prega mais sobre o pecado. Há muitos pregadores de internet. São muitos. Cada um com uma ideologia própria. Mas não se vê mais anunciando desde o início da Bíblia que Jesus veio nos resgatar do pecado. Não se fala mais sobre isso. Amados irmãos, a igreja de Cristo, ela precisa amadurecer. Nós precisamos conhecer mais da palavra de Deus. Preciso buscar mais, conhecer desse Deus, a quem nós dizemos que servimos. Ei, você é crente? Não, sou crente. Sou lá da Igreja Batista. Muito bem. Mas são aqueles crentes, muitas vezes, que, quando faz uma gincana bíblica, não sabe nem responder as perguntas. Eu trabalho com adolescentes lá na primeira igreja. Eu estou ensinando muitas coisas para eles, estamos ensinando através de perguntas bíblicas. Teve uma jovem que disse assim: eu já ia falar que Jesus nasceu em Belém do Pará. É brincadeira. Esse jovem, não faça isso não. Tem 2 Belém, mas esse não é esse Belém não. É outro Belém que Jesus nasceu. Amados, precisamos formar uma geração temente a Deus. Entristece o nosso coração hoje, amados, quando a gente vê os adolescentes, as crianças sem ensinamentos. Jamais poderemos perder o foco de uma escola bíblica. Jamais. Há muitas igrejas hoje, nas grandes cidades, que acabaram com a escola bíblica. Não existe mais escola bíblica. Existe apenas um culto, pela manhã, ou só à noite. A escola bíblica é a base, onde nós aprendemos a palavra de Deus, onde nós tiramos as nossas dúvidas. Não fique com dúvida. Nessa nossa jornada, nessa nossa caminhada, Jesus vai ficar sempre nos falando, assim como falou para aqueles discípulos. Vocês não acreditam? Eu tenho falado para vocês. No grande dia, naquele grande dia, quando toda a humanidade vai se encontrar diante de Jesus, Ele vai falar a mesma coisa. Eu avisei vocês. Eu falei para vocês. Eu falei para vocês qual era o caminho, o que vocês deviam fazer, mas vocês não me deram ouvidos. Essa santidade que eu falei para os irmãos, além de santidade, é uma intimidade com Deus. Pastor Cid já pregou aqui muitas vezes, ouvi as pregações dele. Naquele grande dia, Deus vai reconhecer os seus, aquele que é dele. Ele vai dizer: vinde, benditos de meu Pai. Ele vai dizer para os outros o quê? Não vos conheço. Você nunca andou comigo. Você nunca me buscou pela madrugada. Você nunca ouviu a minha palavra, não quis saber nada, de nada que eu falei, de nada que eu vivi, do que eu passei por você. Você não quis. Agora eu não te conheço. Você não faz parte desse reino. E é dura essa palavra. É muito dura. Mas Deus é justo. Deus é fiel. Que venhamos pensar, meditar nessa nossa caminhada.
nesse texto da palavra de Deus, houve muitas coisas abertas. Vamos concluir? Observem bem, acompanhe na sua Bíblia rapidamente, só para nós concluirmos. De fato, esse capítulo, cheio de coisas abertas. Observe bem, o túmulo foi aberto, Jesus ressuscitou. O lar daqueles homens foi aberto, os olhos foram abertos, as escrituras foram abertas, Jesus explanou as escrituras sagradas. Os lábios daqueles homens foram abertos, o entendimento deles foi aberto, e os céus foram abertos. Em todo esse capítulo, Jesus foi levado aos céus, ele ensinou. A palavra de Deus diz que ele vai voltar lá em Atos, que é a sequência do livro de Lucas. O livro de Atos é a sequência, vai dizer que aqueles homens aparecem ali diante de Jesus, subindo aos céus, seus discípulos ali diante de Jesus. Ele disse: olha, Galileus, assim como vocês estão vendo Jesus subir aos céus, dessa mesma maneira, Jesus vai voltar, vai vir buscar o quê? Os seus, a sua igreja, aqueles que foram fiéis a Ele. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Quero que você feche seus olhos nesse momento e converse com o Senhor. Eu não sei como é que está a tua vida com Deus. Não sei o que você está passando, não sei o que está acontecendo na tua casa, no teu lar, na tua mente. Mas Deus sabe todas as coisas. Eu não sei qual é a dúvida que você tem no seu coração. Mas Jesus sabe. Ele sabe todas as coisas. Jesus, Ele nos ensina a sermos educados. Jesus nos ensina a como Ele age. Lá em Apocalipse Ele vai dizer que eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com você e você comigo. Mas Jesus, Ele só vai entrar no teu coração, na tua casa, se você abrir a porta. Eu queria que a igreja estivesse orando neste momento. Eu pergunto para os que estão aqui nesta noite: você já abriu a porta da sua casa, do seu coração, para que Jesus entrasse? Jesus continua batendo nesta noite, na sua porta, no seu coração, e Ele quer entrar. Ele quer fazer de você uma nova criatura. Ele quer abençoar a tua casa, tua família. Para isso que Ele veio. Ele quer te salvar, Ele quer levar você a um processo de santidade. Você já convidou Jesus para entrar na sua casa? Hoje Ele está batendo novamente. Há alguém que quer convidar Jesus a entrar na sua casa, no seu coração? Se há alguém aqui que ainda não tem Jesus na sua vida e deseja que Ele habite no seu coração, você pode levantar a sua mão e dizer: eu quero receber esse Jesus da minha casa. Alguém? Alguém que se afastou dos caminhos do Senhor por algum motivo e tem vivido uma vida tão derrotada, longe de Deus, e hoje entendeu mais uma vez Jesus falando, batendo na sua porta, no seu coração, dizendo: meu filho, venha se reconciliar comigo, eu te amo, eu quero você lá na glória comigo. Há alguém nesta noite que quer se reconciliar com o Senhor Jesus? Alguém? Levante sua mão, diga assim: eu quero me reconciliar novamente com Cristo. Não havendo, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos
pela Tua palavra, Senhor, que foi explanada nesta noite. E te pedimos, Deus, que Tu venha nos abençoar nesta noite, cada irmão que entrou aqui, cada pessoa que entrou aqui, aquelas que estão afastadas dos Teus caminhos, que o Senhor dê oportunidade a elas de voltarem para Ti, aquelas que ainda não têm o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, que elas venham Te receber, Pai. Abençoe essa amada igreja, a liderança desta igreja, abençoe o pastor Sidney e sua família, Pai, a recuperação do seu filho ali naquela cirurgia, que o Senhor esteja cuidando dele, Pai, que logo o Teu servo esteja de volta a esta casa, Pai. Abençoe cada família, cada irmão, Deus. Perdoa os nossos pecados e continua conosco nesta noite, no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmão de Deus.